Em um jogo morno em que o técnico Fábio Carille poupou alguns de seus titulares, o Vasco chegou à sua terceira vitória da competição, enfrentando justamente a sensação do campeonato, o Maricá. E só não chegou à liderança porque o Volta Redonda também ganhou na rodada, empatando em pontos com o Vasco, porém tendo uma vitória a mais. Bom, vamos falar sobre essa partida após a vinheta. Pode soltar, editor. Fala pessoal, saudações vascaínas, aqui quem fala é Bernardo Ferreira e esse é o canal Jogando pelo Vasco. Bom, antes de mais nada, deixa eu já pedir um favor aqui pra vocês. Caso você ainda não seja inscrito no canal, aperta aqui o botão de se inscrever. Também não esquece de apertar o sininho das notificações para você ser sempre avisado quando tiver algum vídeo novo. E também, e principalmente, já pedi para vocês deixarem aquele like aqui no vídeo. E bom, o vídeo de hoje basicamente é para falar sobre a partida de ontem, que o Vasco conseguiu chegar à sua terceira vitória consecutiva na competição, ganhando por aquele placar magro de 1-0, que é o que normalmente falam que é a fama do Fábio Carille, né? Mas basicamente o Vasco jogou a partida de ontem com o seu time reserva, e assim, na minha opinião, o Vasco fez uma partida bem ok. Acho que o Vasco não jogou assim, não foi o melhor jogo do Vasco, mas se a gente for considerar que o Vasco estava com o time reserva, achei que foi uma partida bem ok. O Vasco jogou muito bem até os primeiros 25 minutos ali do primeiro tempo, e depois desses 25 minutos o Maricá se assanhou um pouco, mas não levou perigo quase nenhum ao Vasco, para não dizer perigo nenhum. O Vasco teve até bons momentos durante todo o jogo. No primeiro tempo também teve seus bons momentos, mas eu senti muito que o Vasco pecava muito justamente na criação de finalização. O Vasco estava com a bola, estava rodando, tocando bola para lá e para cá, mas estava chutando pouco, tanto que o Vasco teve 11 finalizações no jogo inteiro, mas só teve 4 finalizações no primeiro tempo. Então, assim, eu senti que o Vasco precisa melhorar nesse quesito de chutar a gol. Não está chutando tanto. E talvez possa ser por dois fatores que aconteceram nesse primeiro tempo. Que é o seguinte, para mim, fica talvez a evidência clara de que faltam pontas no Vasco. E por que eu quero dizer pontas? No caso, seria jogadores ofensivos, jogadores de ataque. Mas por que a gente fala dos pontas? Porque a gente via que muitas dessas bolas eram justamente, começavam as jogadas justamente nas laterais do campo. E aí, os laterais, muitas vezes, tinham que arranjar formas de fazer tabela por dentro, e aí, com isso, o Maricá conseguia quebrar as jogadas. As jogadas nunca eram tipo uma troca em profundidade, em velocidade, entendeu? Era sempre mais através de passe e infiltração, e aí acabava que justamente o Maricá conseguia cortar essas jogadas. E o segundo ponto é justamente essa consistência defensiva que o Maricá possui. O Maricá até estava com uma postura meio surpreendente, por um lado talvez negativo, de estar muito atrás, estava com uma postura muito defensiva, quase não atacou o Vasco. Na verdade, no primeiro tempo, eu diria que o Maricá não atacou o Vasco, né? Pelo que eu pesquisei, o Maricá não teve nenhuma finalização no primeiro tempo. O lance de mais perigo do Maricá foi, sem dúvida, uma bola em que o time do Maricá vem em velocidade, o ponta deles cruza para a área e o Léo Jardim espalma a bola. Mais nada além disso. O Maricá ele não conseguiu atacar tanto o Vasco no primeiro tempo. E o Vasco teve seus momentos, teve bons momentos, mas também pecava muitas vezes na forma como chutava e contava também com a competência que o goleiro do Maricá tem, o goleiro Dida. O Vasco basicamente criou, na minha visão, 3 grandes oportunidades de gol. Foi uma cabeçada do Hugo Moura que ele cabeceia assim de costas, que a bola vai no canto que o goleiro não estava, então obrigou o goleiro a dar uma corrida e uma pulada para espalmar a bola. Uma outra cabeçada, dessa vez foi do Jean Davi, em que pegou também o goleiro de leve surpresa, mas cabeceou levemente perto de onde estava o goleiro, e aí o goleiro defende. E a principal chance do primeiro tempo, Pumita vem pela direita, consegue achar um cruzamento, faz um cruzamento bem a meia altura,
e o Vitor Luiz acaba chutando a bola para a lateral. Sim, para a lateral. Tá, foi um azar por parte dele. Ele meio que chuta meio de carrinho, né, e acaba pegando mal na bola. Ok, foi um azar, mas esse foi só um exemplo da noite bem desastrosa que o Vitor Luiz estava tendo. Um outro que algumas pessoas consideram que teve uma noite ruim, e eu posso até de certa maneira concordar, mas não achei que foi o pior da noite, foi justamente o Jean Davi, que colaborou nessa cabeçada, né? E teve até uma outra colaboração no segundo tempo, mas o pior da noite para mim foi sem dúvida o Vitor Luiz, até por uma outra circunstância, um outro lance que vai acontecer no segundo tempo. Mas o técnico Fábio Carille foi perguntado justamente pela escolha do Jean Davi hoje como uma opção ali pelo meio, ponta, e vamos ouvir o que o técnico Fábio Carille respondeu na sua coletiva ontem após o jogo. Todos os jogadores da frente, para mim, hoje foram um pouco prejudicados. Porque quando falta conjunto, a bola não chega como tem que chegar, né? Eu penso que a gente trabalhou muito por trás, característica dos jogadores de vir pegar a bola no pé, a gente infiltrou muito pouco, até que os primeiros 25 minutos a gente fez bem, depois a gente parou de fazer. Então, assim, tem trabalho, é um cara de seleção, um cara que tem uma história no México, que a gente tem que respeitar bastante. Vejo ele mais como um meia, não como um atacante, de pegar essa bola e ir para um contra um, ele não tem isso, tem bastante controle de bola, está mostrando isso no dia a dia, mas repetindo, eu penso que os jogadores da frente hoje foi prejudicado e é normal, por isso que eu valorizo demais a vitória, respeitando o bom trabalho do Reinaldo no Maricá desde o ano passado, né, 25 jogos invicto, então já tinha uma ideia, treinando desde dezembro, né, a gente tem que colocar tudo isso aí na balança, respeitamos muito o Maricá, mas primeiro a gente vai respeitar sempre o nosso trabalho. Agora, o segundo tempo, ele ficou marcado por uma boa melhora na qualidade do jogo e o jogo ficou bem franco entre os dois times. Logo no começo, aos 2 minutos de jogo, o Vasco consegue roubar uma bola na defesa do Maricá e consegue fazer uma tabela entre o Payet com o Jean Davi e o Jean Davi acaba chutando. Ele iria para fora, mas cacuete de goleiro é complicado. O goleiro acabou botando o pé e a bola foi para escanteio. Mas lembra que eu falei que o Vitor Luiz não estava tendo uma noite boa? E principalmente por causa desse lance. Ele erra um domínio no campo, ali no meio campo, e acaba cedendo um contra-ataque. Um contra-ataque que foi disparado o contra-ataque mais perigoso do Maricá o jogo inteiro. Ele perde o lance no meio de campo, cede o contra-ataque, a bola sobra no Valber, atacante do Maricá, e o Valber solta um chute do meio campo, forte pra caramba. Obriga o Léo Jardim a espalmar a bola. Só que aí tem um outro atacante, se eu não me engano é Sérgio o nome dele, que vai em cima da bola. E aí, se não fosse o Souza indo ali fazer o corte na bola, era gol do Maricá, se eu não me engano, aos 8 minutos de jogo, algo assim, logo no início do segundo tempo. Bom, o técnico Fábio Carille foi perguntado sobre o que ele tem achado das atuações do Souza. Porque o Souza, infelizmente, no jogo contra o Boa Vista, ele entregou um gol, infelizmente, ali naquele lance, um lance bem desastroso por parte dele. Mas ontem, e isso precisa ser destacado, fez uma boa partida. Ok, talvez não tenha sido tão exigido defensivamente, mas no momento em que ele precisou, ele foi competente e conseguiu salvar um gol do Vasco. Outro que fez uma boa estreia foi também o zagueiro Lucas Freitas, que também não foi tão exigido defensivamente, mas ele acabou conseguindo arranjar alguns passes, encaixar alguns passes longos, e para mim foi uma boa surpresa, assim como o Lucas Oliveira. Mas vamos ouvir agora o técnico Fábio Carille falando justamente do Souza e do que ele pensa sobre esse jogador. Primeira vez que estou trabalhando com ele, só que eu trabalhei em 1 ano e 7 meses no Ittihad e ele jogava no Arli, então acompanhei bem de perto, né? No segundo jogo lá, eu acho que ele falhou no gol, poderia ter sido melhor, mas do restante fez uma partida boa, né? E erros vão acontecer, assim, eu não vou avaliar um jogador por um lance, é o meu trabalho, o trabalho da minha comissão. Foi um jogo consistente, um campo que não era legal, teve uma leitura errada ali, faz parte, né? Não vou avaliar o jogador por um lance, não trabalho assim. É um jogador experiente, um jogador com uma história fora muito boa, que vem se dedicando e que é uma opção sim. E da minha forma de jogar,
né, de ter a bola com a qualidade que passa que ele passa também a ser um jogador por dentro. Tá? Esse primeiro volante que sempre foi a dele, né, de fazer nossos meias jogar ali, também eu conto com ele nessa posição. Agora, com certeza tiveram 2 lances que a gente lamentou muito que não foram gol, né? Primeiro foi esse daqui, que eu sei que você aí de casa gritou gol quando você viu esse lance. O Hugo Moura consegue dar um pique, acaba vendo o Payet livre, toca para o Payet, e o Payet dá aquele chutezinho colocado de primeira, mas a bola acabou indo pela direita, né? Ali acaba batendo na rede pelo lado de fora. Com certeza todo mundo achou que foi gol, ficou pensando assim, nossa, como que essa bola não entrou? Um verdadeiro pecado essa bola não ter entrado. E logo depois, o próprio Payet, com uma bola sobrada na entrada da área, ele dá um chute e a bola acaba saindo à esquerda do gol, em que o goleiro fica só olhando, tirou com os olhos, porque se aquela bola entra era golaço, não tinha o que fazer. Mas, infelizmente, esses 2 lances do Payet não entraram. E o Vasco acabou melhorando muito. E o principal lance da noite acabou saindo justamente quando o Carille promove justamente as 3 substituições, em que entraram Lucas Piton, Paulo Henrique e Tietê para saídas de, respectivamente, Vitor Luiz, Pulmita Rodrigues e Maxime Domingues. Esse chute do Payet, ele aconteceu justamente, esse chute, né, que foi pela esquerda, aconteceu justamente depois do Carille ter promovido essas 3 alterações. E 2 dessas alterações foram extremamente importantes justamente no lance principal do jogo de ontem. O Tietê, ele vem carregando a bola de trás, encontra o Payet livre, passa para ele. O Payet foi triangular com o próprio Tietê, né? Só que aí na hora que o Payet foi dar o passe de volta, né, fazer o 1-2, ele acaba errando o passe, né, deixando o passe muito forte. E aí o Tietê tem que se esforçar para a bola não sair em lateral, mas ele consegue e acaba conseguindo tocar a bola pro Paulo Henrique. E o Paulo Henrique acaba acionando o turbo, deixando o marcador para trás, e aí vem cortando para dentro. E aí corta e consegue, nesses cortes, deixar 2 zagueiros para trás e, chutando de canhota, consegue marcar o gol que nos deu a vitória. E o técnico Fábio Carille foi perguntado justamente sobre essa movimentação ofensiva dos laterais. Porque o Piton, em Manaus, quase conseguiu fazer um gol, o Paulo Henrique, contra a Portuguesa, fez um gol, e ontem o Paulo Henrique fez um gol de novo. Então, vamos ouvir o Fábio Carille falando justamente dessa movimentação ofensiva do que os laterais do Vasco estão tendo nesses últimos jogos. São características diferentes. O Puma é mais um construtor de aproximação, de ter combinação para jogar, e por isso também essa falta de conjunto prejudicou um pouquinho o jogo dele. Eu tenho que entender isso, né? De aproximar, de infiltrar, porque ele é um cara, não vai pegar a bola e não vai por 1 contra 1, que nem o Paulo, por exemplo, que dá o tapa e passa por cima. Mas assim, tá bem claro, esses 3 jogos no trabalho, que os laterais vão ter possibilidade de fazer gols. Foi o Piton lá em Manaus, né, num cruzamento que ele pega com a perna direita sozinho dentro da área. Vitor Luiz, que hoje, num cruzamento da direita, foi ele que tentou lá. Né, então, vai aparecer oportunidade com essa forma de jogar. Eles têm toda a liberdade de atacar a área por trás, né, e com isso vai aumentar a possibilidade deles entrar na área ou com a bola dominada, que foi os 2 gols do caso do PH, ou de cruzamento do lado oposto. E mais um destaque do jogo de ontem foi justamente a entrada de Lucas Zuccarello, destaque do Vasco na Copinha desse ano, que fez sua estreia pelos profissionais no lugar do criticado Jean Davi. Outro destaque da Copinha desse ano, que também estava nos relacionados, porém não entrou, foi o volante Elder. Ele acabou preferindo a entrada do Esforza no lugar do Matheus Cocão, ali perto do final do jogo. E o técnico Fábio Carille foi perguntado justamente sobre o Lucas Zuccarello, sobre os jovens da base e sobre a preferência dele em ter colocado o Esforza e não talvez o Wilder ou outro jogador ali no final do jogo. Vamos ouvir as respostas dele. Esses jovens vão ganhar espaço comigo. Pensei muito em colocar o Zuccarello porque eu gosto de colocar quando já está com mais treino comigo. Ele treinou muito pouco, veio da Taça São Paulo e muito pouco, e eu gosto de dar um suporte para que ele entre e sempre saiba muito bem o que fazer. Né? Por exemplo, que eu já até brinquei com ele ali, ele foi rodar para o meio de campo e deixou o Payet correndo atrás do lateral, com 37 anos, aos 40 do segundo tempo, mas é um menino. Né? Fui brincar com ele ali, foi legal a estreia? Vai voltar para a base. Né?
Brinquei com ele ali, mas é isso, eu gosto de dar um suporte melhor para que quando o atleta entrar dentro de campo ele está mais instruído naquilo que tem que fazer para dar um resultado melhor. Então vou ter muito cuidado nesse início, eu não estou conseguindo trabalhar, né, jogo em cima de jogo, mas daqui um pouquinho a gente vai ter uma semana aberta, vou estar mais perto desses jovens que estão vindo comigo aí, Lincoln, Luiz, o zagueiro, Luiz Gustavo, volante? Euder, tem uns meninos aí que eu acompanhei, a Taça, acompanhei o trabalho ali do Ramon, os dias que eu cheguei dia 2 aqui no Rio de Janeiro, o grupo se apresentou dia 6, dia 2 acompanhei ali, tem bons meninos ali, né, eu vou estar sempre de olho. A sua opção pelo esforço e não pelo Euder foi mais... Isso, por um cara mais experiente, mais controle, o jogo ficou pesado no fim para nós ali, eles colocaram jogadores de velocidade na frente, um jogador mais experiente, mas pensei nele também. Bom, como eu disse lá no início, né, eu achei que o Vasco fez uma partida ok, podendo até você achar que o Vasco fez uma partida boa, se a gente for considerar alguns fatos que estavam no jogo de hoje. O Vasco jogou com um time reserva, que não tem tanto entrosamento, enfrentando um time que é a sensação do campeonato, que já vem treinando há mais tempo, né, desde dezembro, como o próprio Carille comentou isso na coletiva. Ou seja, um time que tem seus méritos e uma consistência defensiva muito boa, uma defesa muito forte. Tanto que, se vocês repararem, o gol do Vasco sai justamente numa jogada individual do Paulo Henrique. Justamente, talvez, um jogador que eles não esperassem que fosse fazer esse tipo de jogada e acabaram surpreendidos. O Vasco teve momentos muito bons no jogo, mas também teve seus piores momentos. E nesses piores momentos, o Vasco não sofreu tanto. Basicamente, sofreu justamente essas duas bolas mais perigosas no segundo tempo. Numa, o Souza salvou, na outra, o próprio Léo Jardim acabou salvando. Considerando, novamente, que o Vasco estava jogando com seu time em reserva, que não é tão entrosado, e enfrentando o líder da competição no momento, talvez sair com uma vitória, mesmo que magra, mas mostrando o repertório, mostrando construção de jogadas, talvez até mostrando a real necessidade de pontas, que, pelo que eu ouvi, serão contratados, mas isso é matéria para amanhã. Eu vejo a partida de hoje do Vasco como positiva e até com alguma esperança para o futuro. Mas, assim como eu falei no jogo contra a Portuguesa, eu falo aqui agora. Os reais desafios do Vasco no Campeonato Carioca, os reais testes do Vasco no Campeonato Carioca são os clássicos. É nos clássicos que a gente vai ver como que esse time pode se comportar no Brasileiro. Mas é importante ganhar esses jogos, é importante ganhar os jogos desde o início do campeonato. Porque aí, justamente, principalmente nesse campeonato, que os clássicos vão ficar mais para o fim, né, do campeonato, a gente, no caso, o Vasco, pode jogar esses jogos dos clássicos não estando com a corda no pescoço, não precisando ir para o tudo ou nada. Coisa que alguns dos nossos rivais vão precisar. Enfim, achei que foi uma boa partida, uma boa estratégia do Carille em ter poupado os titulares nessa partida contra o Maricá, porque a gente vai ter 2 jogos em sequência que são importantes. Um em Cariacica, contra o próprio Volta Redonda, que é atualmente o líder da competição, que, né, empatou em pontos com a gente. Depois, o clássico contra o Fluminense, que é o primeiro teste do Vasco, teste de fogo do Vasco, né, para o futuro do ano do Vasco. Bom, novamente vamos para cima agora contra o Volta Redonda, lá em Cariacica. Espero que a torcida Off Rio, que sempre faz um espetáculo na recepção, faça novamente mais um espetáculo e lote o estádio, provavelmente é o Kleber Andrade, né, que é o estádio de Cariacica. E vamos para cima do Volta Redonda novamente, para, quem sabe, a gente conseguir sair de lá com a liderança da competição. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Novamente, vou pedir um favor para vocês. Não esquece de deixar o like caso tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos e acabaram caindo de paraquedas aqui nesse vídeo porque alguém compartilhou com vocês ou o YouTuber recomendou o meu vídeo para vocês. E também, caso vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe esse vídeo para as outras pessoas, para os vascaínos e vascaínas que vocês conhecem, tá bom? Novamente, meu muito obrigado, um grande beijo, um abraço e saudações vascaínas.